Aí a Maiara chegou aí. Bom dia, Bom Maiara. dia. Bom dia. Bem, Olha, parabéns. Muita correria, Maiara, nesses últimos dias. Como que tá o seu dia hoje? A minha vida tá bem cronometrada o tempo aí. Eu tô aqui ainda tomando café. Só o som de vocês está um pouco baixo. Aumenta aí você, porque para mim aqui tá ótimo. Para mim também tá jóia. Já tem Bota a volume pós, aí. daqui a pouco tem Opa, tá picotando. Ah, agora melhorou. Eu tava com o Bluetooth ligado, por isso. aqui no É isso. máximo. Não, tá certo agora. Agora eu tô escutando. No máximo aqui. Então, Que beleza, handball. tá. E agora tá melhor o som? Agora tá se escutando bem? Tô, Fer, tô escutando bem agora. Maiara Fer de Moura, nesse sábado. Seu nome é Fer ou Fier? Fear. 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 Qual é a Alemão? origem? É alemão? É alemão? É italiano. Italiano. Maiara Italiano. Fer de Moura. Maiara, bom dia. Obrigado por você ter aceitado esse convite. Eu assisti a várias entrevistas suas. Muito obrigado por você estar aqui. Vai ser muito rico esse momento de conversa, desse bate-papo. Eu criei esse projeto no mês de março, quando as aulas se encerraram, quando as aulas acabaram. Acabaram, melhor dizendo assim, devido à pandemia. E eu pensei, o que eu posso fazer para os meus alunos e alunas da escola continuarem motivados? Porque eles, sabe, a presencial já tinha uma dificuldade em fazer educação física na escola, não quero fazer, não quero correr, não quero nada. Imagine a distância por computador dar uma aula de beisebol, de handebol, de futebol, de basquete pelo computador. Não tem espaço, a internet não é boa. E como que eu poderia fazer isso? Então eu falei, eu vou entrar em contato com os atletas e os para-atletas e tentar que esse contato possa ser possível. E fui muito cara de pau, com muita vergonha. Eu falei, nossa, e fui. Já levei não, já me bloquearam. Falei, poxa, a Maiara foi super gentil, só que o tempo dela é cronometradinho, registradinho. Falei, agora. E eu ali, Maiara, bom dia. Você tem que ter paciência comigo, porque a minha vida é agitada. Então eu falei, não, eu ali. Então, aí eu criei, já participaram vários atletas. Então, estou muito feliz de estar aqui com você. E essa semana eu fiquei estudando muito sobre você. Tudo sobre você, para que pudesse ser bem aproveitado. E falar, nossa, realmente valeu a pena eu estar aqui e que você possa passar adiante esse projeto E que eu travou. assisti. Travou? A minha travou. Repete aí. O Então, seu travou. o meu que travou? Então, assim, eu assisti a sua entrevista no Entre Linhas com o Felipe. Eu falei, agora eu vou convidar ela para ver se ela aceita. Aí você falou, não, vamos conversando para ver se vai dar tudo certo. Então, eu preparei esse slide aqui para você, para a gente ir conversando, mas podemos fazer outros. Procurei colocar algumas fotos suas. Espero que você goste, que você se divirta nesse bate-papo até às 11 horas. Todo mundo pode fazer perguntas. Quem for estudante, pode colocar o nome, o e-mail, que eu vou encaminhar a declaração para os estudantes de Faculdade de Educação Física, a declaração de horas culturais, pode colocar o nome e o e-mail para eu encaminhar para vocês, a escola vai dar esse documento para vocês. E quem não for da escola, de onde eu trabalho, de Campos do Jordão, coloca de onde vocês são e o telefone para eu sempre estar enviando para vocês o link das outras palestras que vai acontecer também. Maiara, eu estudando sobre você, você é de Arapongas, mas você não, hoje você mora em
mas você ficou muito tempo em Marialva, né? Isso. Primeiramente, bom dia a todos. Queria agradecer o convite, pedir desculpas aí pro José Gabriel, porque ele estava sempre solícito aí, sempre questionando bastante, fazendo vários pedidos, várias perguntas, mas como eu expliquei para ele, né, ter paciência, porque realmente minha vida está bem corrida agora nesses dias, é tudo bem cronometradinho. Eu fiquei de fazer um vídeo, acabei que eu não consegui. Por um tempo, eu juro que eu falei, nossa, eu vou falar para ele que não dá, mas daí eu pensei, falei, eu sou uma pessoa assim, quando eu dou minha palavra, eu gosto de cumprir, e por ser um projeto legal, né, eu sempre valorizei muito as pessoas que se empenham. Eu sei como é difícil trabalhar com esporte no Brasil, principalmente dentro das escolas. Hoje o meu pai é professor de educação física, então eu sei o que ele passa, os sufocos, os perrengues aí, de como é, né? Principalmente hoje em dia, as crianças, como você falou, é difícil conseguir captar as crianças, ter esse interesse, né, a todo tempo nas aulas de educação física. Então, eu fiz esse esforço aí para a gente conseguir fazer esse bate-papo e espero que eu possa agregar e levar muita coisa aí para vocês. E é isso, vamos batendo um Nossa, papo aí. E o que eu não ficar muito claro, ou que às vezes eu não. esqueço, assim, acho que no decorrer estou aberta, podem fazer perguntas que eu vou responder com o maior prazer. Assim, você falou que é de Marialva, é a terra Isso. da Na uva verdade, eu fina. sou nascida em Arapongas, né? Tem. Os meus pais, a família dos meus pais, né? Tanto da minha mãe quanto do meu pai, é toda de lá ainda. Mas o meu pai saiu, logo que ele se formou em educação física, ele recebeu uma proposta para ir trabalhar em Rondônia. Então, a minha mãe foi grávida para Rondônia. E ele já tinha começado um trabalho com o handball. Na verdade, para todo mundo entender, o meu pai é técnico de handball, a minha mãe foi atleta do meu pai, então foi assim que eles se conheceram. Minha mãe começou a jogar handball com 14 anos, com 16 eles começaram a namorar, e aí quando ela tinha 18, o meu pai recebeu essa proposta para ir trabalhar em Rondônia e eles foram para lá. Ela casou, estava grávida, então, até os meus 4 anos, a gente ficou em Rondônia e ele iniciou um trabalho com handball lá também, tanto com masculino quanto com feminino. E aí eu sempre vivi na beira das quadras aí, junto com meu pai e com minha mãe, porque minha mãe continuou jogando, ela jogou até muito tempo ainda, até uns. Ela falava que ela só iria parar de jogar handball quando ela jogasse comigo, ela chegou a jogar comigo, né? A gente jogou junto, meu pai de técnico, ela de atleta. E tem um irmão que hoje tem 30 anos que também jogou handball. Nossa diferença é de 3 anos, então a gente sempre esteve junto participando dos jogos com eles. E aí meu pai foi passando por várias cidades, né? Como ele não tinha ainda, como fala assim, como professor ele não era padrão, então ele dependia de onde sobrasse aula. Então ele voltou depois de Rondônia, de 4 anos em Rondônia, ele voltou para Arapongas, ficou um ano, foi para Apucarana, ficou um ano, voltou para Arapongas, foi para Mamborê, tudo no Paraná, e até que ele foi parar em Marialva, que ele está lá desde 96. E então, até meus 15 anos eu fiquei em Marialva. Com 8 anos eu comecei a Desde jogar 96. handball lá em Marialva com ele. E com 15 eu saí para jogar. Né? O primeiro lugar que eu vim foi Paulínia, aqui em São Paulo, com a Rita Orsi. E, mas os meus pais continuam em Marialva desde 96, aí eles ficaram por lá, gostam muito da cidade, é onde ele continuou o projeto com handball. Hoje eu tenho um irmão mais novo de 14 que joga lá com ele também. E ele fica aí, né, nesse sofrimento, aos trancos e barrancos, ainda agora ele trabalha mais com a categoria de base, com os alunos nas escolas, com os projetos também nas comunidades carentes lá em Marialva, e tentando aí revelar mais talentos. Travou aqui para mim o José Gabriel de novo. Então eu vou assumir a posição dele.
Bora lá, Geraldo. Você estragou a minha pergunta. Eu ia perguntar quem foi o professor que descobriu você. Você já estava na quadra. A quadra era o teu berço. Eu costumo falar quando, né, as lives que eu participei durante a pandemia e algumas palestras ou reuniões que eu participo, eu sempre falo que eu jogo handball desde a barriga da minha mãe, porque minha mãe ela jogou grávida, escondida da minha avó, até os 3 meses de gravidez. Nossa. Gabriel, quando o Assim, teu microfone travou aí, frisou, eu peguei e assumi aqui, fiz uma colocação, uma perguntinha e tal, e aí beleza. assume aí. Obrigado, seu Geraldo. Assim, Maiara, eu vi também que você tem outras paixões na sua vida, né? Além do handball, que você, como você disse, seu pai, o Ralf Correia de Moura, e a Isso. sua mãe também foi atleta, você também tem outras paixões, que é a fisioterapia e a estética. E você dentro da equipe das equipes que você atuou, você continua fazendo o cabelo, a unha das suas companheiras, ou ainda você não faz mais isso? Como que você está nesse lado por detrás das quadras? Como que você continua fazendo? Na verdade, eu Tem esse hábito ainda? sempre gostei mesmo de fisioterapia. Eu cheguei a estudar 2 anos e meio, mas eu tranquei porque eu tive a oportunidade de jogar na Europa. E aí, quando eu voltei, eu ia ter que começar tudo de novo. E dentro de fisioterapia, a gente vê uma coisa muito grande, assim, tem um leque de opções para trabalhar. E são poucas coisas, assim, que eu via da área mesmo que eu pretendia atuar, que era ou dentro do esporte ou dentro da dermatocosmética. Então, a estética estava num período assim que estava crescendo muito, e aí eu vi que dentro da estética eu poderia trabalhar não só com beleza, mas com bem-estar, qualidade de vida. Então, eu achei que eu já ia mais direto ao que era o que eu gostava, assim, mesmo sabendo que ainda é um pouco desvalorizado, assim, a profissão em si. Mas era uma coisa que eu amava, então eu quis estudar. Então, eu me formei em estética e cosmética. Agora terminei minha pós também em estética clínica. E, e aí eu falo que é minha segunda paixão agora. Você fez Eu curso, travou, não escutei. e você fez massagem também. E Você fez curso de massagem também, né? porque quando eu fui para a Espanha, Massagem e eu tentei ver se eu conseguia conciliar a faculdade lá, mas na Europa é ruim porque a gente vive de handball, né? 2 treinos por dia. E a faculdade de fisioterapia lá era integral. Então eu fui procurar alguma coisa que eu não fosse ficar parada, assim, que eu conseguisse ainda manter a mente estudando e tal. E aí eu fiz um curso de massagem que era uma coisa que tinha um pouco relação dentro da fisioterapia, dentro da parte esportiva. E então, quando eu estava na Espanha, eu acabei conseguindo fazer curso de massagem, sim, que são coisas que agregou também dentro da estética, porque na estética a gente trabalha, né, com massagem também. E, mas assim, essa parte de, como eu sempre gostei dessa parte de beleza, de que envolve estética, assim, dentro da seleção, dentro dos meus times, eu sempre as meninas pediam e a gente brincava um pouco lá, né? De fazer uma hidratação no cabelo, fazer uma escova, pintar as unhas, dar dicas lá de maquiagem. Mas hoje, assim, a parte que eu atuo é. você que fazia Mas isso. assim, hoje a parte que eu atuo não. Porque a estética também tem um leque grande onde a gente pode trabalhar, né? E hoje eu atuo dentro de uma clínica, né? Eu consigo conciliar o handball com a minha profissão de estética agora. E aí a parte que eu trabalho não tem muito a ver com essa mais parte de salão de beleza, que é cabelo, unha, maquiagem. Eu trabalho mesmo com a parte de massagem, limpeza de pele, e eu trabalho com alguns aparelhos que a gente usa dentro da estética também. Então é um pouco diferente do que a gente fazia, assim, brincava dentro dos times.
Certo. E também aconteceu uma situação em 2009, quando você vinha do Pan-Americano do Chile, estava naquela época, né, há quase 10 anos atrás, 11 anos atrás, a gripe suína. Você ficou um tempo, né, para fazer o teste, ficou longe da família, uns 10 dias. Como que foi essa... E olhando 10 anos, 11 anos depois, a gente está com uma nova pandemia, que é a gripe, que é o Covid. Então, de lá para cá, como foi ficar esses 10 dias longe de todo mundo, fazer exames, você contraiu, não contraiu o vírus, espera o exame, faz o exame, toda essa situação, como que foi para você ficar distante de todo mundo e meio que isolado, não podendo ter o contato? Depois você não foi diagnosticado que você não contraiu o vírus, né? Uhum. Na verdade, foi por precaução mesmo. Quando eu cheguei muito gripada, mas por conta dessa viagem, ar-condicionado, eu sempre fico um pouco ruim, assim, quando tem essas viagens longas, por causa do ar-condicionado do avião. E aí eu tenho um pouco de alergia a ar-condicionado, né? Então eu não posso ficar muito tempo. Mas aí, por precaução, eles acabam, é que nem agora, Covid, né? Qualquer sintoma que você tem, as pessoas já te afastam, tem que fazer exame. Então, você tá com uma dor de garganta, você tá com uma alergia, qualquer coisa, não, pode ser Covid, então, por precaução, já afasta. Então, foi o que aconteceu comigo. Só que daí, nesse tempo tá muito gripada, eu já fui direto, eu cheguei no aeroporto já ruim, assim, então eu já fui direto do aeroporto, meus pais foram me buscar, a gente já foi pro hospital. E aí foi o que os médicos falaram, por precaução, você vai ter que ficar em isolamento e sua família, como acabou de ter contato com você, também vai ter que ficar. Só que nisso deu um rebuliço, né? Tipo, claro, a imprensa já aumenta, chegou até na minha cidade ligar em casa achando que falaram assim, nossa, Ralf, falaram que você tinha morrido de gripe suína, que sua filha tinha pego, então foi um telefone sem fio, assim. Mas é normal, acontece, né? Quando sai boatos assim, vai cada vez aumentando mais. Mas, na verdade, foi assim, era um período que eu tinha acabado de chegar da seleção, então a gente sempre chega muito cansada, né? É intenso essas fases de treinamento. Foi um período que, assim, eu levei como um descanso. Acho que foi mais difícil para os meus pais, porque eles estavam trabalhando e tiveram que ficar dentro de casa, não podiam sair. E mais para a rotina deles, assim, para mim foi meio que umas férias em casa, então foi mais tranquilo. Perfeito. Nós temos duas perguntinhas aqui, Ana. Pode fazer a sua pergunta, Ana, por gentileza. Bom, Liga a câmera aí e já faça, liguei. Ana. Eu queria saber como foi o seu primeiro jogo profissional e quando foi e qual foi a sensação de estrear profissionalmente. Bom dia, Ana. Você fala em relação a clube, seleção? Sim. No clube, na verdade, assim, dentro do handball foi meio que foi indo naturalmente, automático. Eu levo, assim, que eu comecei a minha vida profissional no handball desde os 8 anos, que foi quando eu decidi que eu queria ser jogadora de handball, queria levar a sério. Até os 8 anos, eu sempre acompanhei minha família, eu ganhei uma bolinha de handball do meu pai, e eu sempre levava nos treinos, como a gente não tinha com quem ficar, que minha mãe treinava e meu pai estava dando treino, então eu e meu irmão sempre acompanhava, a gente levava a nossa bolinha e ficava brincando lá enquanto eles davam treino. E aí, aos 8 anos, eu decidi que eu queria jogar handball mesmo, queria levar a sério, né, ter os compromissos de ir para o treino nos horários, fazer tudo igual todo mundo. Então, para mim, assim, eu acredito que minha vida profissional dentro do handball já começou desde aí, porque eu sempre fui muito assim, quando eu pego para fazer uma coisa, eu gosto de fazer 100%, e então eu já levava a sério, assim, os horários de treino, de não ter que, tem festa de aniversário de amigo? Não, mas eu tenho treino, então eu vou para o treino. Eu tenho alguma outra coisa, sempre o handball veio na frente para mim, assim, então eu me dediquei todos esses anos 100% ao handball. Então, acredito que desde os 8 anos eu levo assim, porque não tem como a gente falar aqui no Brasil, a gente não tem contrato, a gente não assina carteira, então não é 100% profissional o handball, né? A gente fala que é ainda um esporte semi-profissional, porque a gente tem muitos clubes têm contrato de boca,
os contratos às vezes não valem para muita coisa. Então, a minha vida mesmo, acho que minha carreira no handball, eu posso falar que desde os 8 anos. Na seleção, eu passei por todas as categorias de base dentro da seleção. Então, minha primeira convocação foi em 2001. Eu era cadete ainda, só que não teve, naquele ano, não teve seleção cadete, a gente teve um torneio com a seleção juvenil, e aí eu fui convocada para essa seleção juvenil, e aí em 2002 que eu participei da seleção cadete, que era realmente a minha categoria. Então, desde 2001 eu já comecei a participar da seleção, e passei por todas as categorias cadete, juvenil, júnior, até chegar na adulta em 2006. Então, assim, realmente com a seleção adulta foi a partir de 2006, minha primeira convocação. Mas eu já participava da seleção desde 2001. Certo. Souza aqui, depois que você foi campeã mundial em 2011, 2013 você foi campeã mundial de handball, você ficou um tempo sem um time. Como foi ficar esses 7, 8 meses uma atleta campeã mundial e sem ter um clube para treinar? Como que você ficou esse tempo todo sem um clube, aquela insegurança de voltar de novo para a seleção, treinar? Como foi esse tempo para você ficar sem um clube para jogar, depois de ser campeã mundial? Na verdade, antes de ir para o Mundial, eu já estava sem clube, né? Foi o período, assim, do meio do ano até até o meio do outro ano, então foi quase um ano. E, claro, a gente fica preocupada, né? Eu tentei fazer a minha parte, assim, buscar alguma alternativa para tentar buscar principalmente a vaga para ir para o Mundial. Sabia que para mim seria mais difícil, porque as outras meninas estavam todas com clubes, em ritmo de jogo. Então, a minha maior preocupação era isso. Primeiro, porque eu estava voltando de uma lesão, eu tive uma fratura por estresse na tíbia. Então, foi por isso que eu voltei para o Brasil, para recuperar essa lesão. Então, eu fiquei um tempo parada. E aí, eu sabia que seria dois motivos muito grandes, assim, que já me deixariam para trás para conseguir essa vaga, que seria recuperar da lesão e a parte física por ter ficado parada, e o fato de estar sem clube por não ter um ritmo de jogo igual as meninas estavam lá na Europa. Então, eu ficava assim, eu sabia que seria muito difícil, então eu coloquei na minha cabeça, assim, que eu teria que correr atrás o dobro do que as meninas estavam fazendo para poder tentar essa vaga. Me preocupei, mas assim, não deixei isso me corroer por dentro, né, de afetar minha cabeça, assim. Então eu sempre a gente tinha acompanhamento da psicóloga também dentro da seleção, ela me ajudava bastante, e eu peguei isso como um incentivo para eu poder buscar o que eu podia dar de mim, assim, para tentar essa vaga. Sabia que ia ser difícil, mas eu tentei fazer o que estava ao meu alcance para poder conseguir ir, né, estar bem preparada e ter um nível para poder treinar de igual para igual com as meninas. Assim, aí quando você estava indo para o Mundial, você recebeu o convite, a convocação, próximo do seu aniversário de 27 anos. E depois, quando você ficou todo esse tempo sem treinar, sem um clube devido a essa lesão, por essa fratura, por estresse na tíbia esquerda, o seu pai, na hora do momento do embarque, olhou para você, te disse uma frase, te disse uma palavra, e essa palavra foi convicção. E seu pai tinha convicção de que vocês estariam na final e seriam campeãs, e foram campeãs do mundo. Qual a importância do seu pai naquele momento de dizer para você, olha, filho, pode ir, convicta, porque muitas pessoas pensam em desistir. Já que eu estou com fratura, não tenho clube, eu não quero mais jogar handball, vou parar, estou cansado, vou voltar a fazer fisioterapia, estética e ver minhas outras paixões que eu tenho na minha vida.
mas o seu pai naquele momento foi decisivo para você realmente de ir para a seleção, de não desistir, de não abandonar tudo? Na verdade, não naquele momento. Meu pai sempre foi um porto seguro, assim, dentro da minha vida e sempre foi o maior incentivo que eu tive dentro do handball, assim. Acho que dentro de tudo, toda a minha história dentro do handball foi uma coisa que foi um sonho para ele, assim, tipo, um sonho que ele tinha que foi realizado em mim. Então, ele sempre me apoiou muito e em qualquer fase, assim, que eu estive dentro da minha carreira no handball, ele sempre esteve ali para poder dar alguma palavra, dar algum conforto e me incentivar. Então, não foi só naquele momento, né? Ele é uma pessoa que é sempre presente, sempre torceu muito, sempre me incentivou muito para que eu pudesse crescer dentro do handball. Então, ele, sem dúvidas, eu não precisava nem questionar, nem duvidar que em qualquer momento ele e minha mãe sempre estariam presentes e sempre teriam alguma palavra de conforto, de incentivo onde eu precisasse. Certo. Eu passo a palavra para quem quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, pessoal. Por gentileza, pode fazer outras perguntas quem deseja. Eu posso perguntar? Começando. Pode, Laís, por favor. Bom dia, Maiara, prazer em te conhecer. E você, como jogadora de uma modalidade que, vamos dizer, dentro da escola, depois do futebol, é a preferida, né? Ele tem muitas habilidades, assim, não é que seja fácil de jogar, mas as crianças se identificam pela dinâmica do jogo, né? E aí, pensando aí agora em Tóquio 2020, 2021, eu andei lendo aí nas redes sociais que o handball não estaria treinando, se preparando para essa competição, né? É, como que é isso, essa preparação para competições importantes do porte de uma Olimpíada? Como que você vê isso nesse momento do handebol brasileiro, assim, em relação a rendimento? Bom dia, Laís. Primeiramente, eu ouso dizer que eu acho que dentro da escola o handball ainda ganha do futebol. Realmente, acho que esse fato de ter muito gol, de ser um esporte muito dinâmico, né, chama atenção. O pessoal, o brasileiro gosta muito do futebol por ver, né, essa coisa de gol, e no handball a gente tem muito isso. Realmente é um esporte que é mais complicado pelas regras, né, mas o fato de ter muito gol, de ser um esporte que está todo tempo correndo, ter essa dinâmica, acho que chama muita atenção do pessoal. Essa questão da Olimpíada, primeiro que é uma pena, né? Porque os atletas já estavam todos preparados, assim, estava muito perto de tudo acontecer. Acho que o pessoal já estava nesse momento final de preparação, mas aconteceu a pandemia, uma coisa que a gente não pode controlar. Mas que legal, assim, que já tem data, né? A gente ficou nessa expectativa de se vai ter ou não vai ter. Esperamos que essa pandemia, que achem essa vacina logo para que realmente aconteça, né? Porque é um evento assim que eu falo para todo mundo, quem pergunta, qual que é a sensação de jogar uma Olimpíada? Eu falei, não tem como eu explicar. É inexplicável, assim. Eu gostaria que todo mundo pudesse viver em algum momento da vida a experiência de estar numa Olimpíada. Mesmo que fosse para assistir, né? Até quem pôde ir no Rio, achei muito. Se perguntassem para mim, Mayara, você acha que foi certo realizar a Olimpíada no Brasil? Eu não acho, porque eu acho que a gente teria outras prioridades. Acho que hoje a gente precisava melhorar a questão da educação, da saúde dentro do Brasil. Então, foi um gasto de dinheiro muito absurdo, né? Mas que não tem como falar assim, eu, Maiara, não posso falar, não vai acontecer a Olimpíada. Foi uma coisa que escolheram, teve, então eu achei legal nessa questão de que os brasileiros puderam sentir de perto junto com a gente o que é essa magia da Olimpíada. É uma coisa mágica, assim. Então, eu torço muito para que as coisas melhorem e que a gente consiga realmente
ter o evento. A gente vive um momento delicado do handebol dentro do Brasil. A nossa confederação está passando por várias polêmicas aí, e isso é ruim porque prejudica muito quem vive de handebol, principalmente quem é atleta, mas acho que envolve todo mundo que está dentro do handebol, né? A gente fica nessas incertezas. Será que vai ter, dentro da seleção, será que vai ter apoio para conseguir fazer esses treinamentos? Já está complicado por conta da pandemia de se reunir. E aí ainda tem essa questão, né, dessas polêmicas que estão deixando com que as fases de treinamento não aconteçam. A gente tem tentado, assim, quem está dentro do handebol, atletas, treinadores, clubes, amantes do handebol, a gente está tentando outras alternativas. A gente acha que a gente se unir em prol do handebol é válido e pode agregar muita coisa. Então, estão tendo muitos projetos, estão sendo criadas associações para tentar movimentar mais o handebol, para tentar se organizar melhor, porque eu acho que a gente eu acho que essa desorganização dentro do handebol faz com que as coisas ainda não alavanquem. Então, assim, eu tenho esperança que essas uniões fora, tirando confederação, federações que são quem mandam dentro, né, do handebol, que a gente depende deles para que as coisas aconteçam. Então, essa união dessas pessoas amantes do handebol possa surgir coisas grandes e possam agregar para que a gente consiga projetos novos, para que a gente consiga se organizar melhor, para poder chamar a atenção de um patrocinador, de uma TV, que é o que a gente acha que pode ajudar o handebol a crescer. Então, eu vejo assim, agora a gente tem essas associações que estão sendo criadas, comissões de atletas, comissões de treinadores, para tentar se unir o máximo, pensar em estratégias, criar movimentos, criar competições, para que a gente possa dar um suporte maior e poder ter uma organização melhor dentro do handebol, né? É ruim, já por conta da pandemia, a gente não está conseguindo jogar, muitos clubes ainda não conseguiram voltar a treinar. Então, já vendo essa organização entre a gente para poder criar esses movimentos, pensar em uma forma de realizar alguma competição, porque é difícil também ficar sem competição para os clubes, porque tem a pressão de prefeitura ou dos órgãos que pagam esses atletas, esses técnicos, né? Eles cobram. Como que eu vou ficar pagando um atleta, um técnico, se não está tendo competição? Então, a gente vive um momento muito delicado, mas eu tenho esperança, assim, que as coisas estão sendo encaminhadas. Eu acho que o importante é isso. A gente, como amante do handebol, se unir nesses movimentos, nessas causas, para querer melhorar, né? Acho que a gente não pode ficar nessa coisa de briga de ego, ou briga de time, briga de técnico, briga de atleta. Nós somos... a gente quer o melhor para o handebol, a gente quer ver o esporte evoluir. Então, para que isso aconteça, a gente tem que se unir. Acho que dentro de quadra nós somos adversários, mas fora dela a gente tem que lutar por uma mesma causa. Então, a gente está tentando isso, assim, se unir para que as coisas se organizem. Principalmente agora nesse primeiro momento, acho que o importante é a união de todos para que a gente consiga uma melhor, até pelo fato dessa polêmica que tem gerado agora dentro da confederação, que não está tendo apoio para poder ter os treinamentos. Então, que nem você falou, que você pensa, né, dessa preparação para a Olimpíada? Acho que em primeiro momento seria isso. A gente tem que se unir para fazer as coisas mudarem. A gente precisa arrumar uma forma de que a gente consiga, de que forma que podemos fazer com que tenha essas fases de treinamento. Hoje a gente precisa se unir, infelizmente, pelas polêmicas que aconteceram, a gente precisa se unir para fazer com que os nossos presidentes não fiquem nessa briga. E qual seria a melhor solução? Sair de lá para fazer com que tenha essas fases de treinamento.
Não falo que é certo, que é errado. Saiu na mídia que, por exemplo, o que é agora o atual presidente foi envolvido numa polêmica de assédio. Não, eu, Maiara, não sei se isso é verdade ou mentira. Estão tentando investigar. Só que por conta dessa polêmica, ele está prejudicando o handball. Então, ele teria que deixar esse ego de lado, porque quer estar lá mostrando que ele está certo e está prejudicando o handball. Então, a gente tem que achar qual que é a melhor solução. E, assim, hoje a melhor solução está sendo a gente se unir para pedir para ele sair, para poder conseguir que o COB ajude o handball para ter as fases de treinamento. Porque enquanto tiver desse jeito, o COB já falou que não vai auxiliar. E a gente precisa do dinheiro do COB para realizar essas fases de treinamento. Então, assim, está prejudicando uma preparação para uma Olimpíada, por exemplo. Num handball que está numa evolução, que a gente precisa ter entrosamento de jogo. As outras equipes da Europa estão fazendo fase de treinamento, então a gente já está um passo atrás delas, porque a gente não está conseguindo treinar. Então, esses movimentos, é essa união que a gente tem que fazer em prol do handball. Acredito muito nisso. Você citou também como uma frase sua em umas entrevistas que eu vi, você fala assim que atleta não é normal. Por que você acha que atleta não é normal? Como que seria um atleta? Na verdade, eu falo em relação, assim, a gente tem que deixar de lado muita coisa. Que nem eu falei, assim, desde os meus 8 anos, quando eu decidi que eu ia ser jogadora de handball, eu me abdiquei de muitas coisas. Então, eu saí de casa muito nova para treinar, para jogar handball, e eu deixei de ir em festas de aniversário da minha família, eu deixei de ver gente da minha família casando, eu deixei de acompanhar o crescimento do meu irmão mais novo, porque eu estava longe, então só pela internet. Que são coisas que no dia a dia, assim, as pessoas conseguem acompanhar melhor. Então, isso aí já deixa que a gente não tem uma rotina normal, assim. Muitos feriados que, para quem trabalha, né, em outras profissões, tem feriado, tem férias. A vida, assim, do atleta de handball é muito diferente. Muitos feriados eu treinei, tipo, para atleta não tem essa de feriado, porque se a gente for ter jogo, a gente precisa jogar. Ou muitas vezes as competições são na época desses feriados. Férias, eu fiquei muito tempo sem férias, porque quem tem rotina, assim, de clube, seleção, as nossas fases de treinamento pegava as nossas férias. Quem joga na Europa, as férias são ao contrário do que é aqui no Brasil. Então, são coisas assim que já não, a gente não tem uma rotina normal. E outra coisa que eu falo, assim, esporte é saúde, mas o esporte de alto rendimento a gente sabe que não é saúde. É bem puxado, e eu falo assim, em relação assim, a gente quando envelhecer vai ter que ter muito mais cuidado, porque as dores vão vir, a gente vai ter que se cuidar muito, porque o nosso corpo vai sentir bastante isso. Então, são coisas que me faz usar essa frase, que eu acho que o atleta não tem uma vida normal. Posso perguntar? Assim, uma pergunta também. Posso perguntar mais Pode, Laís, pode perguntar. Eu vou sair, então, lá do esporte da Olimpíada, e você falou, e eu sou conterrânea sua, eu sou maringaense, mas hoje eu estou aqui em Arapongas, né? Desde 96, você saiu, eu cheguei. A família saiu, né? Eu cheguei. E aí eu queria perguntar para você, se você aqui no Paraná, a gente sabe que tem os Jogos Escolares do Paraná, e eu não sei se dentro desses seus 14 anos que você permaneceu antes de você sair aí, né, para buscar um handball de alta performance, né? Se você chegou a participar dos Jogos Escolares e como você vê a importância dessa competição para as crianças, os alunos que estão aqui assistindo, né? Essa questão de estar competindo nessas competições, vamos chamar de base, né? Que é os Jogos Escolares. Uhum. É uma competição que, quando eu cheguei a jogar acho que 2 edições dos Jogos Escolares, é uma competição muito gostosa de jogar.
Mas eu acho assim que hoje, olhando, eu acho que tem uma importância e até uma organização muito melhor do que era na época que eu joguei. Eu vejo assim que cresceu muito a competição e pelo que eu acompanho, assim, vejo que cresceu tanto assim em divulgação quanto na participação das escolas mesmo. E isso me deixa muito feliz, porque a gente precisa, né, de incentivar a nossa base e a gente precisa sempre de renovação. Não adianta, tipo, que nem eu falo assim, a gente foi campeã mundial em 2013, e quando que a gente vai ver uma geração que vai ser campeã de novo, que pode vir com uma medalha olímpica? Então, a gente precisa ter sempre essa renovação. Então, a gente tem que olhar muito mesmo por essa base que vem e trabalhar muito isso. Então, é muito importante o trabalho de quem, não só de quem está lá na seleção, de quem trabalha com alto rendimento. Eu acho que é muito importante mesmo quem faz esse trabalho dentro da base. E então, assim, eu vejo os Jogos Escolares como uma competição muito importante e eu fico muito feliz de ver assim como cresceu essa competição e é uma competição interessante porque hoje muitos atletas têm saído dessas competições e têm se destacado dentro dos Jogos Escolares e têm conseguido times em outros lugares, já tem começado por exemplo, quem é técnico de seleção, quem é técnico de clube que já tem uma tradição dentro do Brasil, tem ido muito a essas competições para assistir e para ficar de olho. Poxa, esse atleta é legal, posso trazer ele para o meu time. Ou esse atleta é legal, já posso chamar ele para um treinamento de seleção, um acampamento. Então, é uma competição que tem servido muito para isso. Então, é muito interessante mesmo a participação nessas competições. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para a Mayara? Deixa eu entrar, deixa eu entrar, Olha deixa eu só. entrar, Mayara, deixa eu entrar. pode. Bom, Geraldo, Vai lá. ô Laís, vou falar para ela que nós somos do atletismo. Tá? Laís, aliás, Mayara, nós somos do atletismo e eu queria só fazer algumas perguntas rapidinhas que você faz no Papum. Quando que você foi para Paulínia? 2001. Legal. Você tinha que idade? 15 anos. 15. Quando você pegou a primeira seleção? 2001. 2001. Que categoria? Isso. Era o cadete, né? Eu era cadete, mas como não teve competição naquele ano na categoria cadete, eu fui convocada para a seleção juvenil. Então o cadete começa com 15? Começa com 13, não, 2001, 14 e 15. 14 e 15. Para nós já seria um outro nome de categoria. Bom, Sydney, em Sydney, foi a seleção que deu uma despontada e que fez com que vocês aparecessem mais para a mídia. Você sabia que um treinador de atletismo foi o preparador físico daquela equipe? Eu sabia. Quem Eu era? esqueci o nome dele agora. Era um japonês? Isso, ele trabalhava em São Caetano, não era? Ou Guarulhos? Nakaya, era o Nakaya. Katsuhiko Nakaya. É o Ele era mesmo... preparador, acho que em Guarulhos ou São Caetano, não era? Isso, nos dois, nos dois. Então, Katsuhiko Nakaya é o mesmo treinador que preparou essas meninas todas que se saíram muito bem lá em Pequim, pegaram a medalha. Também teve as atletas... Opa, minha cachorra latiu aqui. Aí as meninas também que deixaram o bastão cair, foram para Londres, depois teve o Rio, tudo mais. Então a gente viu despontar o handebol assim, de uma forma que chegou a trazer treinador de fora do país. Você começa a ser cogitada a ir para fora quando? Olha, não tem uma idade certa, né? Não é uma receita de bolo, assim. Hoje, a gente vê uma saída muito mais
o pessoal está saindo muito mais novo para fora. Não vou dizer que isso é certo ou errado, mas eu acho que é uma coisa que eu tenho batido muito na tecla. Eu gosto muito quando a gente conversa assim com o pessoal que é dentro do handball mesmo. É uma coisa que eu gosto muito, é um tema que eu gosto muito de falar, porque eu vejo muita gente assim afobada querendo sair por ver o handball deu uma caída aqui no Brasil, as meninas que estão na seleção estão jogando na Europa, eu preciso sair, e não é exatamente assim. Fica parecendo Então, futebol, às né? vezes a pessoa fica no desespero e acaba aceitando qualquer proposta, acaba indo sem questionar quem já esteve lá, para passar a experiência, se é um lugar legal, se é uma liga legal, se é interessante para você sair agora, ou se você tem mais ainda a aprender aqui no Brasil. Porque você chega lá na Europa para o handball, você chega lá, dependendo de quando você sai, você ainda está muito cru, você ainda tem coisas para acrescentar, para crescer aqui dentro da liga de handball, do handball em si. Então, tem meninas que às vezes saem assim, tipo, desespero, eu preciso sair, eu recebi uma proposta. E hoje, assim, a gente tem uma coisa que está acontecendo, que tem muitas empresas agenciando esses atletas, só que elas não têm a vivência lá dentro da Europa. Na época que eu fui, não existiam essas empresas aqui no Brasil. O que entrava em contato eram agentes lá da Europa, que já trabalhavam com os clubes de handball, e as meninas que estavam lá, que o clube perguntava e elas entravam em contato com a gente. Então, quando eu fui, foi até a Silvia Helena, que já jogou na seleção, que hoje tem um projeto lá no Maranhão. Ela que veio falar comigo, e o técnico, na época era nosso técnico da seleção, o Juan Oliver, que era espanhol, que vieram falar, o clube da Espanha tem interesse em você. E aí eu perguntei como que é aí, como que está sendo a experiência para você, para saber tudo certinho, para ter certeza do lugar que eu ia. Então, hoje as meninas vão muito assim, eu preciso estar na Europa, o meu agente me falou que tem um time tal, aí só olha o dinheiro, não sabe, porque aqui no Brasil a gente não está acostumado a ter contrato, a ver o que tem no contrato, se isso vai ser legal para mim, ver as cláusulas, né, que às vezes nas pequenas palavras, eles já estão jogando com você e já estão saindo ganhando em cima de você. Então, às vezes, não tem esse discernimento, e aí vai muito no escuro e se dá mal. Então, assim, eu gosto muito de falar desse tema com o pessoal, porque eu falo que hoje em dia tem muitas, para quem sai hoje, tem muitas atletas que já saíram do Brasil, que já tiveram experiência em várias equipes, em vários países, e são super solistas, super abertas. A gente tem as redes sociais aí que pode facilitar essa conversa, essa comunicação, e as pessoas são super abertas a falar, a dar dica, a responder perguntas. Então, eu sempre deixo isso claro, quando aparecer essa oportunidade de conversar com quem já esteve nos lugares para poder dar um feedback, conversar com o máximo de pessoas, assim, para estar segura, para saber que é um lugar certo, e não ir nesse pensamento de, se eu estiver lá, eu vou estar na seleção, ou eu preciso ir porque está todo mundo na Europa, porque para cada um é diferente. Tem muita gente que se deu mal indo nessa correria de eu preciso estar lá, e acabar tendo que voltar, ficar lá meia temporada, uma temporada, e ainda não estar preparado para isso, e aí acaba que não dá certo. Então, Você só foi para a tem uma Espanha? receita de bolo. Eu joguei na Espanha, na França, na Áustria e na Dinamarca. Olha só. Quais os clubes que você jogou aqui no Brasil? Você, quando falou Arapongas, a gente sabe que é Paraná. Paulínia já é São Paulo. Na verdade, em Arapongas eu não cheguei a jogar, né? O meu pai trabalhou com handball lá, minha mãe foi atleta lá, mas eu só nasci lá pela minha família ser toda de lá. Eu comecei o handball em Marialva com meu pai, no colégio, depois ficava no colégio e na prefeitura. Recebi bolsa de estudo para jogar em Maringá, então eu joguei pelo Colégio Objetivo e por Maringá. Aí com 15 anos, né, eu fui para Paulínia. Em 2003 eu fui para Paulínia, na verdade, não foi 2001.
Então, a seleção cadete, na verdade, é 13 e 14 anos, porque eu fui para a seleção quando eu estava em Maringá ainda. Aí, em 2003, eu fui para Paulínia. 2004, eu fui para Londrina, no Paraná. 2005, eu fui para Blumenau e fiquei até 2007, que foi quando eu recebi proposta para ir para a Europa. Aí, eu fiquei na Europa no período de 2007 até 2015, 14, dezembro de 2014, que foi quando eu lesionei meu joelho e eu rescindi meu contrato para poder vir operar. Eu optei por operar no Brasil e recuperar aqui. E aí depois eu fiquei aqui no Pinheiros. Que legal. Para mim, valeu. Já contou a história. Que bom. Maiara, assim, a gente tá chegando aqui no final, eu queria só fazer uma pergunta. Como que foi para você conduzir a tocha olímpica da competição que você foi no JEPS em Apucarana? Como foi essa sensação? Porque aí seu pai e sua mãe jogaram lá, fizeram... Você foi homenageado, os seus pais? Como foi fazer essa... Poxa, você participou das Olimpíadas, agora você está participando dos Jogos, complementando a pergunta que a Laís fez também. Como foi os atletas ver a Maiara, campeã mundial, carregando a tocha? Na verdade, é muito legal, assim, porque foi um convite de um amigo que foi atleta do meu pai, né? Então, é legal, assim, sempre receber esse feedback, ver que a galera acompanha, que torce pela gente, que se sente parte, né? O que eu muito escuto, assim, de todos os atletas que foram atletas do meu pai, muitos que já são mais velhos, falam assim, a Maiara foi campeã mundial, eu carreguei ela no colo, eu cuidei da Maiara, eu dei papinha para Maiara, e ver que assim eles têm orgulho de ter feito parte da minha história. Então eu vejo assim que eles sentem parte de toda a minha história, assim, que não é só minha, eu falo, né? Eu compartilho com todas as pessoas que passaram pela minha vida. E aí, quando vem esses convites assim de pessoas especiais, de pessoas que são próximas, você vê que realmente é isso mesmo, que eles se sentem parte e eu fico feliz por isso, por poder passar isso para todo mundo. Então, e aí fazer parte da competição junto com esses atletas é legal, porque eu falo assim que eu, quando comecei a jogar handball, o meu pai usava muito isso, assim, ele sempre gostou muito. Para ele, hoje é difícil trabalhar com a categoria de base e não ter uma categoria adulta para usar como espelho. Ele sempre falou que ele acha muito importante ter isso, assim, poder ter pessoas em quem se espelhar, principalmente quando está próximo. Então, eu, quando comecei o handball, tive isso. Quando eu comecei lá com 8 anos, tinha as meninas mais velhas em que eu me inspirava. A gente treinava junto. Eu treinava de manhã com a minha categoria e à tarde eu ia lá e me metia no meio das adultas, das júniores, para apanhar, para aprender. Então, eu tive essas meninas que me espelharam, que me inspiraram, e para mim eu vejo como isso, assim, hoje eu sou um espelho para outras pessoas, então acho que eu sentia isso, né? Quando eu era mais nova, eu estar perto delas, para mim, nossa, que legal, nossa, um dia eu quero fazer que nem ela, nossa, um dia eu quero ser que nem ela. Então, eu procuro passar isso para as pessoas mais jovens também. Então, estar próximo dessas pessoas, acho que causa isso. E, para mim, mais do que, assim, carregar a tocha, estar lá, tipo, eu não penso por mim, mas sim pelo que eu vou causar nas pessoas, nessas crianças, despertar um olhar para isso. Eu falo, acender a chama dentro deles, despertar essa vontade, passar a emoção que eu sinto, o prazer que é para mim fazer parte do handball, jogar handball. Então eu tento assim, nas minhas atitudes, nas minhas palavras, que eles sintam isso e tenham a vontade de ser assim ou de fazer isso também. Então, eu acho que isso foi a importância de quando participo dessas coisas, assim, despertar a mesma paixão que o handball desperta em mim, que eu possa fazer com que desperte nessas crianças também. E assim, Maiara, eu agradeço. Aqui tem do lado que está a Ana, que fez as duas perguntas para você. Ela é embaixadora desse projeto.
a vida dos atletas e dos para-atletas. Eu quero levar isso para todo mundo, para que todos os alunos, as alunas, professores, conheçam todos os esportes e respeitem vocês, atletas e para-atletas, saibam quem é a Maiara, campeã mundial, saiba quem foi o Sandro Viana, saiba quem foi o Cadum, saiba quem foi a Jéssica Giacomelli, que é corredora de cadeira de rodas. Todo mundo respeite, valorize e olha para a educação física nas escolas como uma oportunidade dos alunos, das alunas, fazer todos os esportes possíveis. Você falou que o seu irmão começou com handebol, agora está fazendo futebol. O seu irmão, 3 anos mais novo, você falou que ele teve pouco de preguiça, ele não quis acordar cedo, ele não foi persistente. E você foi. Não, eu vou treinar, vou lutar e vou conseguir. E você chegou. Aí depois você teve a lesão, você falou, poxa, eu tenho que também... E depois de parar, eu posso fazer fisioterapia, eu posso abrir um spa. Você falou que tem esse projeto de vida. Então, eu estudando a sua vida, eu falei, nossa, quanta coisa um atleta fez, faz e ainda pode fazer para todos os outros. Eu fiquei muito feliz. Assim, obrigado por você ter aceito o meu convite. Eu sei que da correria, Maiara, fala comigo, Maiara. Aí você pensou em desistir, aí falou, não, eu dei minha palavra, nós temos palavra, e eu estou aqui muito feliz. Eu agradeço você por estar presente, a todos que participaram, conhecendo um pouco mais sobre o handebol. E, para finalizar, deixe uma mensagem aqui para a Ana, para a Laís, para o seu Geraldo, para a Amanda, para todos aqueles que passaram e conseguiram entrar e saíram. Deixe essa mensagem para nós, para esse sábado, para a educação, para o esporte. Eu tenho sempre uma frase que é: a vida precisa de esporte. Isso é fundamental. Com certeza. Eu gosto de falar que o esporte, ele não... É uma pena, assim, porque a cultura que a gente tem dentro do Brasil, a gente escuta muito, principalmente de políticos, né, que o esporte teria que ser o último, né, a ser visto em último plano. E eu vejo, assim, o esporte como o primordial para tudo. Acho que o esporte é educação, é saúde, que é o que a gente precisa dentro do nosso Brasil melhorar. Então, com o esporte, a gente pode melhorar muita coisa, a gente pode tirar muita criança de lugares aí que a gente vê que às vezes se perde. Então, eu levo muito essa bandeira do esporte, que, né, por ter vivido, por ver, assim, não só pelo que ele fez na minha vida, e por eu ter convivido muito, né, com os projetos do meu pai e ver o trabalho que ele faz, quantas pessoas, né, a gente ajudou trazendo para o handebol. Então, dentro do handebol, assim, a gente acaba criando uma família. A gente sabe que não dá para viver de handebol no Brasil. Então, assim, a gente usa o handebol como uma ferramenta para melhorar outras questões, né? Então, através do handebol, a gente acaba que a gente não ajuda somente a pessoa que está praticando handebol, a gente ajuda uma família inteira. Então, eu levanto muito essa bandeira do esporte, porque para mim o esporte é muito mais do que um esporte, né? Educação, principalmente educação e saúde, né? E a gente forma cidadão. O esporte ensina o respeito, a disciplina e o trabalho em equipe, ajudar o próximo, se unir para poder conseguir alguma coisa. Então, eu falo assim que eu, como atleta, eu demorei muito, por exemplo, agora eu estou trabalhando numa clínica de estética. Eu demorei muito para sair do meio do handebol e ser vamos dizer, ter um trabalho normal, né? Mas eu vejo assim que hoje, por exemplo, tendo a experiência dentro de uma clínica, eu saio na frente, eu posso não ter a experiência do trabalho ali dentro do que eu faço. As meninas tem meninas que trabalham há 15 anos, 10 anos com isso. Mas eu vejo que eu saio na frente, assim, de saber lidar melhor com as situações, com as coisas, por ter vivenciado muita coisa dentro do esporte. Então, não fica só limitado ao jogar handebol. E o que eu posso deixar, assim, de mensagem é que o esporte, quando a gente quer chegar longe, não é fácil, a vida de um atleta não é fácil. Aí eu falo assim que a principal palavra para um atleta é superação. Atleta é superação.
Então, que a gente não desista, assim, que vocês não desistam no primeiro empecilho, na primeira barreira, que vocês persistam nos sonhos. Eu falo que o handball, assim, a gente como atleta, pode ser que a gente não chegue numa seleção, ou eu sonho em chegar na seleção, eu sonho em jogar na Europa. Eu acho que a gente tem que ter um objetivo, mas não se frustrar se a gente não conseguir chegar, né, no topo, no que a gente planejou. Mas é importante ter esse objetivo para a gente ir buscando, para a gente ir crescendo. E que dentro do esporte, a gente pode até ter esses objetivos e no meio disso a gente mudar e surgirem outras coisas. Então, assim, eu falo assim, que dentro do esporte a gente pode ter vários outros sucessos que não seja somente uma medalha. Então, que a gente veja, assim, o que a gente pode ganhar com o esporte. Eu falo assim, dentro de tudo, todos os clubes que eu passei dentro de seleção, hoje eu vejo muitos vencedores. Eu vejo meninas que foram campeãs de Champions League, eu vejo meninas que foram campeã mundial, eu vejo meninas que participaram de Olimpíada, eu vejo meninas que foram campeãs de Liga Nacional, mas eu vejo também meninas que hoje são excelentes advogadas, excelentes médicas, excelentes enfermeiras, excelentes professoras, viraram técnicos de handball e hoje estão revelando outros talentos. Então, tudo isso é sucesso. Que a gente não se frustre se a gente não consiga uma medalha, ou chegar no melhor time, ou chegar dentro de uma seleção. Que a gente veja que tem outros caminhos de sucesso também dentro do esporte. Então, essa é a mensagem assim, que eu deixo hoje para vocês. Nossa, Mayara, muito obrigado. Parabéns por seu trabalho, ter tudo certo na estética, fisioterapia. Um abraço para todas as pessoas, para seus pais. Gostaria de ter outra oportunidade de conversar com você. Muito obrigado mesmo. Fica o convite para quando tiver tudo tranquilizado, tudo normalizado, você possa ir até Campos do Jordão para conhecer a nossa escola e fazer isso pessoalmente no seu tempo de férias, no seu tempo que você tiver, para você ir até a nossa escola e levar o handball para os alunos, para que possa desenvolver isso de uma maneira mais verdadeira, porque o handball tem que ser um esporte que os alunos consigam fazer, gostem de fazer, igual você foi despertada. Eu ia até fazer uma pergunta para você, para finalizar, porque você falou que desde a barriga da sua mãe você já começou a se apaixonar pelo handball. E muitas crianças, quando estão na barriga da mãe, chutam. E eu falo assim, eu acho que a Mayara não chutou, ela arremessou, ela foi arremessando dentro da barriga da mãe dela e ela já nasceu dentro da quadra, sua mãe, seu pai, seu irmão, então uma família do handball, do esporte. Muito obrigado, Mayara. Eu vou mandar para você essa gravação para você assistir, para você guardar. E eu agradeço a todos que participaram desse encontro, seu Geraldo, a Ana, a Laís, todos aqueles que passaram, o Everton, todos que passaram. Muito obrigado, seu Geraldo, desde a primeira, a Ana, embaixadora. Estou aprendendo muito com os esportes, tanto o do atleta e para atleta. Obrigado por essa oportunidade, Mayara. Bom sábado para você, nos seus estudos, no treino, em tudo que você tem para fazer programado no dia de hoje. Muito obrigado, seu Geraldo, a todos. Mayara. Uma conversa de 1 hora sem falar em tática. Nós vamos marcar uma para falar só sobre tática de handball, de arremesso, dos 7 metros, do goleiro. Mas aí eu vou combinar com a Mayara para o ano que vem, para depois. Isso, depois de Tóquio. Depois de Tóquio. Tá bom, gente? Eu que agradeço. Valeu mesmo. Mayara, eu agradeço o convite. Pode falar. Posso pedir só uma coisa para você fazer um vídeo para mim, falando desse encontro, para eu divulgar, porque as pessoas elas ainda não estão entendendo qual é esse meu projeto. Falou, a Mayara fez um vídeo, falou, olha, participem, de uma forma bem espontânea, bem natural, se você gostou, se você não gostou, onde eu preciso melhorar, onde que eu tenho que mais
falar sobre os atletas, sabe? Um vídeo assim, agradecendo de uma forma bem espontânea, bem natural. Tá bom, gente? Obrigado. Eu que agradeço o convite e obrigado por todos aí que, né, tiraram o sábado de manhã para estar aqui com a gente. Para mim é sempre um prazer poder levar o handball, levar essa bandeira, né, do handball. Ai, desculpa. Um esporte que eu tanto amo, então para mim é realmente prazeroso falar disso e sempre que eu tenho convite para poder divulgar e levar assim o meu esporte, eu faço questão, mesmo na correria do dia a dia, né? A gente sempre arruma um tempinho aí para poder falar e poder passar um pouco do que a gente sente dentro desse esporte. Então, muito obrigado pelo convite, desejo boa sorte aí no projeto, parabéns pela iniciativa e que seja um projeto de sucesso. Mayara, quando você estiver lá na seleção, junto com todas as atletas, faz uma live e manda para a gente. Esse não vai ser possível agora, porque eu já não estou indo mais para a seleção agora, né? Agora já. Quando você encontrar as meninas. Quando você encontrar as meninas. Tá bom, pode deixar. Obrigado, viu? Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.